Arquinauta, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao H+. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre portas. Parece um assunto bobo, né? Ai, porta é porta, Carol. Mas calma que tem vários tipos, vários modelos, vários materiais que a gente precisa conversar para facilitar o teu dia a dia. Porque se você escolher a porta errada, com certeza vai te dar dor de cabeça enquanto você estiver utilizando ela. Então se você já gostou do assunto, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo que ainda tem muita coisa boa pra gente conversar hoje. Parece um assunto bobo e às vezes quando a gente compra um imóvel, né, um apartamento, um geminado, uma casa, elas já estão lá, então meio que a gente nem se estressa. Mas às vezes a troca de uma porta, um material, um modelo pode ajudar muito o nosso dia a dia. E hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses modelos, materiais, enfim, tudo isso do mundo das portas. A primeira coisa que a gente vai falar então são os modelos de porta. A gente vai começar então com a mais tradicional de todas, que é as com dobradiças. Muita gente fala que é a porta de abrir, mas convenhamos, né? Toda porta é para abrir. Eu acho. Acho que eu concordo com você nesse ponto. Então eu chamo elas de tradicional ou porta de dobradiça, porque fica fácil de entender e diferenciar ela das outras. Essa é a mais comum de todas, então fica duas dobradiças, duas ou três dobradiças, depende, no batente da porta, e ela faz esse giro então para dentro ou para fora. Outra coisa bem importante sobre as portas, a gente já vai falar sobre isso, é a orientação dela. Se vai abrir para dentro, se vai abrir para fora e o que isso vai impactar. As portas de dobradiças geralmente são as mais comuns do mercado. Existem diversos tamanhos, né? Tamanhos até padrões, ou a gente também pode fazer sob medida, se for o caso. As portas, então, de dobradiça, a gente precisa prever que ela tenha um batente. Então, ela precisa ser pensada com o espaço do caixilho. Porque, às vezes, quando a gente fala, a porta de 80, a porta de 70, tem que considerar também a espessura do caixilho e como que ela vai encostar essa porta. Outra coisa importante é sempre deixar uma boneca perto da porta. O que é uma boneca? Não é uma boneca, uma LOL da vida, né? Que agora as crianças gostam da LOL, né? Se eu tô por dentro do mundo das crianças. Mas é um espacinho de parede onde fica a parte de dobradiça. Então ali a gente usa pra colocar a vista e tudo mais. É nesse pedacinho de parede, então, que a gente coloca todo o caixilho e estrutura o requadro da porta. Tô falando tecnicamente, mas só pra gente ter uma ideia do que é e a complexidade de uma porta com as dobradiças de uma porta tradicional. O segundo modelo mais comum são as portas de correr, e elas geralmente precisam de um trilho, seja um trilho no chão, um trilho no teto. Elas podem ser embutidas na parede ou também sobrepostas à parede. E é legal porque aqui a gente precisa prestar atenção como que vai ficar essa abertura, esse vão real de passagem, porque algumas portas precisam ficar um pouquinho para frente do vão por conta do puxador. Existe uma estratégia muito legal, que é um puxador meio rolete, eu vou deixar uma imagem aqui para vocês, que ele fica no meio do miolo da porta, então a gente consegue realmente encostar a porta, usar todo aquele vão, não precisa deixar a porta um pouquinho para frente. Vou deixar a imagem que vai ficar bem claro aqui para vocês. As portas de correr são muito utilizadas justamente para quando a gente não tem muito espaço, porque as portas tradicionais, aquelas com dobradiça, quando a gente abre elas, esse espaço aqui, essa região não pode ter nada, né? Porque ela vai precisar do espaço para abrir. Já as portas de correr, então, ela é bem utilizada quando a gente precisa otimizar mais os espaços. E aí a gente coloca então ela abrindo direto na parede. Dá pra fazer de painel de marcenaria e vários outros materiais, mas ela é assim uma boa solução. O que eu só acho que tem que prestar muita atenção é no tamanho dela. Nem muito larga e nem muito alta, porque é uma peça que não tem muita estrutura, sabe? Então ela pode empenar, incomodar na hora de abrir, ficar muito pesada. Então presta atenção um pouquinho nisso. Se for fazer, eu recomendo fazer uma estrutura metálica e aí revestir a porta. Então tem toda essa parte de funcionalidade do dia a dia. Então fica dentro do padrão ali, 60, 70, 80 centímetros, e mais do que isso, eu recomendo estudar um pouquinho mais a estrutura dela para você não se incomodar mesmo. Além da estrutura, né, para qualquer tamanho, coloque boas ferragens. Não adianta economizar em ferragens, essa é mais barata e tal. Claro, né, tem que ver o custo-benefício, mas as ferragens é o que vai ditar a durabilidade da sua porta. Então cuida disso porque realmente é bem importante. E justamente pelas portas de correr ajudarem na otimização dos espaços, eu utilizei essa estratégia de trocar uma das portas lá no projeto da Desirê. Você já viu esse vídeo? Eu vou deixar aqui no card pra você e na descrição também, porque ali a gente tinha duas portas tradicionais bem na parte do quarto dela. Então abria a porta do quarto, depois abria do banheiro e ficava aquele vucu-vucu ali que não dava muito certo. Dá uma olhadinha nesse vídeo como a gente solucionou, porque é bem interessante. As portas mudaram completamente a estrutura e a funcionalidade do quarto. Outro tipo de porta, mas esse é mais utilizado na parte de armários e no máximo em garagem, que é a porta basculante.
ela tem uma báscula, então ela abre pra cima, ela não tem esse efeito de abrir pros lados. Ela sobe, seja pra frente, pra trás, ela sobe. Ela é bem interessante, otimiza os espaços. Tem que cuidar na parte de armário, principalmente de cozinha, porque quando ela fica muito lá em cima, na hora de abrir, beleza, mas na hora de buscar ela de volta é um pouco complicado. Então, para essas situações, tem sistemas automatizados que só aperta um botão, ela desce e tudo mais. E isso mais para parte de interiores. E mais para arquitetônico, a gente usa as basculantes geralmente em portões de garagem. Você quer que a gente fale um pouquinho mais sobre portões de garagem aqui? Existem vários modelos, várias soluções que a gente pode trazer aqui para você. Então, se você quiser, deixa aqui nos comentários, eu quero vídeo de garagens. Vai ser um prazer fazer esse vídeo, bora? Agora vem a minha queridinha, que é a porta pivotante. Diferente da porta de dobradiça tradicional, ela gira em torno de 2 pivôs, então ela não está conectada na parede, ela vai girar em cima desse pivô. São portas lindas, geralmente a gente utiliza para entrada de casa, entrada de apartamento, enfim, porque elas têm sim um pouco mais de imponência. E também as portas pivotantes a gente utiliza quando precisa fazer painel faceado. Eu já vou falar mais sobre isso, mas fica com essa informação na cabeça, porque é bem importante quando a gente for falar de painéis e portas embutidas, camufladas. Calma que nesse vídeo ainda tem muita dica boa, então eu já mereço um like, né? Deixa o seu like aqui no vídeo para que nos motive a fazer mais e mais vídeos como esse para te ajudar. Agora vem uma que eu não gosto, mas às vezes é a solução. Duas que eu não gosto, tá? As próximas duas, mas às vezes é a solução. Que são as portas sanfonadas. Elas vão se acumulando e viram uma sanfona mesmo. Então, uma porta que tem a folha, né? Quando a gente fala folha, é o tamanho da porta. Então, uma porta com uma folha, ela abre sozinha. Porta com 2 folhas, eu divido aquele vão em 2 folhas. Deu pra entender? É claro! E as portas sanfonadas, ela pega essa única folha e faz uma sanfona. Junta tudo num canto. Geralmente, existe as de PVC, tá? Porque são as mais comuns, mais leves e tal. Mas ela não é uma porta que isola bem acusticamente. É uma porta, às vezes, mais simples, então não é tão segura, principalmente para entrada de uma casa ou algo do tipo assim. É usada geralmente como um quebra-galho. Agora, um quebra-galho um pouquinho mais sofisticado são as portas camarão, porque ela também tem essa ideia de sanfona, só que são menos folhinhas, são menos sanfoninhas. Então, geralmente, ela divide a porta em 2. Às vezes, a porta, imagina isso aqui uma porta inteira, ela faz isso daqui e junta aqui do lado. Ela só divide assim. Vou deixar umas imagens aqui para vocês, para exemplificar bem certinho. É uma solução também para ambientes bem pequenos. Então, assim, às vezes não tem como botar uma porta de correr, não tem como colocar uma porta com dobradiça. Às vezes essa é uma solução. Vi muito pouco essa solução sendo utilizada porque realmente não é das melhores. Geralmente é quando já tem uma construção pronta, a pessoa não quer fazer uma reforma ou coloca uma coisa, mas não foi pensado nessa porta antes, então tudo em projeto. Às vezes mudando a posição da porta, mudando 10 centímetros de parede, a gente já consegue uma solução bem melhor. Então por isso que o projeto é tão importante. Se você tá gostando do vídeo até aqui, fica até o final porque tem muita dica boa para você não errar aí na escolha da sua porta. Eu sei que parece um assunto bobo, eu sei, né? Ah, porta é porta, Carol. Não, tem muita coisa para analisar e você precisa prestar atenção. Então, fica até o final que tem muita dica nesse vídeo ainda e eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Temos a porta balcão também, que é uma porta bem utilizada, mas na área de praia, campo, vamos dizer assim. Porque ela dá mais de uma opção para quem tá usando. Geralmente ela tem 4 folhas, ou seja, só 2 de veneziana e 2 de vidro. Então ele pode deixar uma porta de vidro de um lado e outra só a parte de veneziana, ou só as venezianas, ou só os vidros. Então dá mais opções para quem tá usando. Só que essa é uma porta que ocupa mais espaço ali de trilho e tudo mais, porque né, são 4 folhas. Então é uma solução interessante, dependendo do caso. Se a pessoa quer ter essa opção de entrar só iluminação, entrar só ventilação, então é interessante sim, é uma das opções que a gente tem para utilizar. A porta vai e vem, ou a porta bang bang, é aquelas que, tipo de Velho Oeste, sabe? Que entrava no bar assim e ela fazia paf, paf, paf. Mas enfim, a porta bang bang, a gente não usa mais ela pra, né, Velho Oeste, coisas do tipo assim. Mas usamos muito pra, por exemplo, restaurantes, áreas industriais, que a pessoa tá com um monte de coisa no braço, e hospital também, que a pessoa tá com um monte de coisa no braço, segurando um monte de coisa, empurrando uma maca. Então é só empurrar que ela abre pros 2 lados de forma bem tranquila. E é legal colocar uma escotilha de vidro pra que pelo menos você consiga ver do outro lado, pra não chegar com tudo e também outra pessoa, sabe? Então isso tudo é interessante analisar. São portas que a gente utiliza muito mais tecnicamente do que pela beleza em si, mas é uma boa solução, realmente ajuda e resolve muita coisa. A porta veneziana é tipo a porta balcão sem a parte de vidro, sabe? Mas são venezianas, então ela tem frisos abertos ali que é legal para passar um pouco da circulação de ar. Muito utilizada na parte de praia e tudo mais,
porque traz uma segurança, mas também tem a circulação de ar, é bem interessante. E por último, uma que a gente utiliza bastante na parte de interiores é a porta de painel. Lembra que eu falei, guarda essa informação da pivotante? Então, sabe aquela estratégia de usar um painel e colocar uma porta bem camuflada ali para não entender direito se é uma porta, se é um friso? Então, aqui a gente utiliza as portas pivotantes. Não dá para ser uma porta de dobradiça, porque a dobradiça vai precisar de uma reentrância. Lembra que eu falei que ele precisa de espaço para o batente? As portas pivotantes não, elas giram em torno do pivô. Então dá para deixar bem faceado com o painel, fica bem legal. A gente utiliza bastante quando quer dividir um ambiente ou algo do tipo. Às vezes uma parede de quarto, por exemplo, que tem a TV e uma porta para ir pro banheiro, pra suíte. A gente faz um painel só e parece que aquela porta tá camuflada ali naquele painel. É uma estratégia que eu gosto de utilizar bastante. Bom, esses foram alguns modelos, agora a gente vai falar dos materiais. Todas essas portas podem ser configuradas com diferentes materiais. A primeira delas é a porta de madeira, claro, a mais conhecida, e ela pode ser talhada, pode ser laminada, pode ser só envernizada, enfim, tem vários estilos. Agora, se você não entendeu nada, vamos lá. Talhada é quando a gente faz alguns talhos na madeira e desenha uma porta ou algo do tipo assim. Geralmente pro estilo mais rústico ou até clássico. Quando a gente inverniza uma porta, é só passar um verniz na madeira. E quando a gente laqueia uma porta, é feita uma película, uma laca bem resistente para deixar essa porta bem lisinha. Não é só uma massa, não é só uma pintura. Realmente tem uma laca, uma tintura bem resistente nessas faces da porta. Eu gosto mais de utilizar as portas laqueadas. Elas duram mais, elas são mais resistentes e bem mais bonitas, tá? Mas lembre-se de laquear todas as faces. Todas as faces quer dizer os dois lados da folha, mas em cima e embaixo também. Porque as portas laqueadas evitam a questão de inchar por umidade, bichinhos, coisas do tipo assim. Então, quando for comprar a porta, pede ela laqueada, mas verifica se também tá laqueada em cima e embaixo, porque algumas empresas não fazem isso e dá muita diferença quando você tá usando ela no dia a dia. Isso que eu falei agora são os acabamentos da porta de madeira, mas também tem a estrutura dela. Ela pode ser maciça, ou seja, toda feita de madeira. Ela pode ser sarrafiada, ou seja, ela tem uma capa de madeira, mas por dentro são sarrafos ali que estão estruturando ela. Como também pode ser de colmeia, que tem um pouco de sarrafo, um pouco de papel craft, enfim, dessa forma, tanto a colmeia quanto a sarrafiada deixa a porta mais leve, não é maciça, né? E também um pouco mais em conta. As portas de PVC que são bem leves, bem simples também, e tem que cuidar onde vai colocar. Eu não recomendo colocar no meio da casa ou algo do tipo. Às vezes num depósito, você quer dividir uma parte do depósito com outro, coloca uma porta de PVC, algo bem tranquilo. Mas elas não são muito resistentes, então tem que cuidar. Às vezes uma porta de PVC mais estruturada, enfim, depende de onde você vai comprar, tem que analisar essa situação. Elas podem ser coloridas, podem ser só branquinhas, e uma vantagem delas é que elas ajudam um pouco na termoacústica do espaço. Mas bem pouco, tá? Não é muito não. Então é uma solução, mas tem que ter bastante cautela quando for utilizar ela. As portas de vidro, que são muito utilizadas, são bem versáteis, mas tem que analisar de situação para situação. Aqui no escritório, por exemplo, a gente tem uma porta que ela é de vidro, mas ela não tem um bom isolamento acústico, porque ela é só de vidro, ela passa então essa questão de acústica pelas bordinhas. Às vezes, colocar um perfil metálico e aí embutir essa porta é uma boa solução, já dá uma melhorada na questão da acústica. A gente pode utilizar portas de vidro indivisórias, enfim, tem uma infinidade de situações e também de modelos. Às vezes é o vidro temperado, às vezes é o vidro aramado, o vidro canelado, enfim, tem vários tipos de vidro e depende de situação para situação. Mas eu acho bem legal, justamente por essa transparência, né, de tanto luz quanto a gente pode deixar um pouquinho ele camuflado, ou seja, passa uma iluminação, mas não dá pra ver a baguncinha. Essa estratégia eu uso bastante em lavanderia, quando a gente precisa passar uma iluminação, né? Porque às vezes a janela da área ali de cozinha vem da lavanderia e a gente precisa dessa iluminação natural, mas a cliente não quer, por exemplo, deixar aquela baguncinha de lavanderia tão aparente. Então uma solução é colocar vidro ali para trazer essa iluminação e às vezes uma película ou um vidro jateado, ou enfim, tem vários tipos de vidro, cada situação é uma situação. Bom, esses foram os materiais. Agora vamos falar um pouquinho das dimensões. As portas que a gente encontra comercialmente, geralmente tem 2,10 metros de altura. Geralmente, tá? E elas variam de 10 em 10 centímetros. A gente tem ali portas de 50 centímetros, um pouquinho mais raras, mais de 60, 70, 80 e 90 centímetros. Até 1 metro às vezes a gente encontra. Mas 70, 80 e 90 são as mais comuns. E isso a gente consegue comprar elas prontas e até em kit completo, com guarnição, maçaneta, tudo pronto, tudo certinho.
com todos esses materiais que eu falei, esses formatos e tudo mais. As portas pivotantes a gente encontra geralmente a partir de 1 metro, 1,10 m, mas também a gente pode fazer todas elas sob medida, só que aí sai um pouquinho mais caro. Então se você está fazendo uma casa que vai precisar de mais portas, eu recomendo seguir a medida padrão. Só de entrada que você pode dar uma inovada, dar uma diferenciada aí, que é bem interessante. Outra coisa importante pra gente falar é a direção de abertura dessa porta. Por exemplo, a tradicional com dobradiça, ela vai abrir pra fora? Se ela abrir para fora, ela vai bater em alguém, em alguma circulação. Então, por exemplo, às vezes num corredor é interessante que todas as portas abram para dentro dos cômodos. Porque se for pra fora, você pode abrir a porta e dar na cara de um santo que estiver passando por ali, né? Então tem que cuidar com isso também. Essa direção para onde elas vão abrir, se vai ter algum móvel, alguma circulação importante, precisa ser muito bem pensada em projeto. E às vezes trocar o sentido de abertura, tanto de um lado para o outro, para fora ou para dentro, faz muita diferença e às vezes otimiza muito mais o espaço. Então não subestime as portas, elas são muito importantes e podem dificultar quanto facilitar muito o teu dia a dia. Portas fazem parte da construção, fazem parte do nosso dia a dia. Outra coisa bem importante em relação às portas é a questão da acessibilidade. A NBR 9050 diz que a gente tem que ter 80 centímetros de vão livre para que um cadeirante consiga passar e sem raspar a mão, né? E assim, o que é esses 80 centímetros de vão livre? A hora que você for lá requadrar, cortar o espaço da porta, você vai fazer 80? Não, porque tem a espessura do caixilho. E às vezes 3,5 de cada lado já dá 7 centímetros. Então tem que fazer, por exemplo, com 87 centímetros a abertura, para a hora que entrar os caixilhos, ficar esses 80 centímetros de passagem livre. E isso é muito importante, gente. Tem estabelecimentos comerciais que não respeitam isso e não conseguem tirar o alvará de funcionamento. É um pipinão. Então faz de primeira, faz com projeto, faz certo para você não se estressar, tá? Isso é bem importante. Outra questão aqui que me surgiu das portas de acessibilidade é a questão do tipo de maçaneta. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Puxadores, maçanetas, tanto para as portas em geral, quanto também para os armários. O que vocês acham? Ai, me surgiu uma ideia aqui pra gente fazer um vídeo disso sobre puxadores. Acho bem interessante, no caso. Adoro puxador, o puxador pode mudar a cara do espaço. Mas é interessante que os puxadores, as maçanetas, principalmente de porta com foco em acessibilidade, sejam de alavanca. Sabe aquela que faz uma alavanca? Porque às vezes aquelas redondinhas, mais antigas até, hoje em dia não usa muito, elas são difíceis para algumas pessoas que têm uma certa limitação física ou algo do tipo. Então sempre que possível vai para as maçanetas de alavanca, porque ajuda muitas pessoas, é muito mais fácil de abrir, tá? Então às vezes um idoso que tem um mínimo de limitação física pode dificultar para ele, então é um pequeno detalhe que faz muita diferença. Outro detalhe bem interessante, lembra que eu falei para vocês daquele puxador que é tipo um miolo e tal? Vou deixar de novo a imagem aqui. Tem um outro acessório que é interessante também, que é a mola aérea. Às vezes a gente não dá bola para ela, mas em estabelecimentos comerciais, coisas do tipo assim, que precisam que a porta esteja sempre fechada, que não é tipo eu, assim, que tem confusão em casa, porque eu sempre deixo as portas abertas, o Thiago quer me matar, ele vai e fecha todas as portas. Aí eu vou pegar um negócio, deixo a porta aberta, vou pegar outro negócio, já deixo outra porta aberta. É motivo de briga lá em casa que talvez eu podia resolver com mola aérea. Olha só, vou botar mola aérea em tudo quanto é lugar lá em casa, pra evitar brigas. Viu? A arquitetura deixa os casais mais unidos. Mais ou menos. Bom, voltando. As molas aéreas são bem interessantes para portas que precisam sempre estar fechadas. Não precisa depender de alguém, fecha a porta, esquece de fechar a porta, coisas do tipo assim. É bem interessante, geralmente em estabelecimentos comerciais, áreas mais técnicas, a gente utiliza bastante. Agora alguns cuidados gerais na hora que for escolher a porta, trocar de porta, pensar em portas, né? Cuida nessa questão de sobreposição de porta, aquilo que eu falei, às vezes vai abrir uma porta aqui, a outra já vem e abre aqui. Cuida com isso, porque pode dificultar, pode ser bem ruim. Olha só esses stories que eu fiz lá no nosso Instagram, se você não acompanha a gente ainda, acompanha lá, porque tem muita dica, muita informação por lá também. E eu postei esses stories explicando um pouquinho mais sobre essa questão de sobreposição de porta, que é interessante e pode te dar muita dor de cabeça se você não considerar elas aí no seu projeto. Gente, olha só, eu tava fazendo um croquis aqui para explicar para cliente a alteração que a gente vai fazer. E eu quero explicar para vocês também, aproveitar para falar sobre o quanto as portas podem prejudicar o nosso dia a dia se elas forem posicionadas erradas ou se elas forem escolhidas, né, de forma errada. Aqui a gente tem uma situação que esse daqui é um closet, aqui é o corredor e aqui é o banheiro e pra cá é o quarto, tá? Aqui é o quarto e pra cá é o banheiro. O que tá acontecendo? Hoje a gente tem lá as portas dessa forma. Quando a gente abre essa porta aqui, ela fica bem em cima dessa porta
aqui do banheiro. E fica muito ruim, porque quando um tá entrando, o outro quer sair, não fica legal. E aí o que a gente tá sugerindo em fazer? É uma troca simples, mas que vai adiantar bastante. A gente passou para a cliente que a solução mais barata, mais econômica, né, para fazer essa alteração seria colocar uma porta de correr aqui, ó. Porque aqui assim a gente tem um armário, tá? E esse armário é o armário do closet. Então a gente vai fazer ele sob medida, e aí a gente vai embutir uma porta aqui dentro. Porque dessa forma, a hora que a pessoa vem e abre essa porta para cá, não tem problema nessa circulação aqui. E essa aqui a gente mantém a porta do banheiro normal. Mas olha só, como uma simples troca já funciona muito mais a parte de circulação aqui, não fica complicado. Então, as portas fazem muita diferença no nosso dia a dia, a gente precisa pensar funcionamento, material, tudo bem de acordo com a necessidade de cada um. Outra questão é a acústica. Portas de madeira geralmente ajudam um pouquinho mais nessa questão de acústica, mas se você puder, coloca aquelas borrachinhas de vedação, ajuda bastante porque justamente ela veda completamente o vão da porta. Então, se você está projetando, pensando em fazer um estabelecimento comercial, pensando em escolher as portas para o teu escritório, cuida com isso, porque a parte de acústica pode estar sendo prejudicada pela escolha errada das portas. Então, borracha de vedação ajuda bastante sim. Eu não falei, mas também existem as portas de ferro, tá? Mas são portas um pouco mais diferentonas e tal, para situações específicas. Mas cuida com portas de ferro, principalmente em área de maresia. É muito complicado, existem alguns selantes, algumas coisas que a gente passa, mas eu não recomendo muito não, tem vida curta, sabe? Então cuida com isso também. Lembra que eu falei um pouquinho ali da parte de lavanderia e tudo mais? Até no projeto da Desirê, eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês, a gente fez essa solução pensando nessa situação. Aqui, por exemplo, a área de cozinha tá conectada com a parte de lavanderia. E a única área onde a gente tem luz é pela janela da lavanderia. E aí, como que funciona isso no dia a dia? A pessoa quer esconder a lavanderia, quer, né, separar essa parte, mas também quer que venha um pouco da iluminação ou até ventilação. Então, às vezes é legal utilizar uma porta de vidro com um vidro jateado, às vezes até uma película, um vidro canelado ou algo do tipo, que não deixa ver, né, exatamente o que está acontecendo na lavanderia, mas passa essa iluminação. Ou se o teu objetivo é mais a questão de ventilação, fazer uma porta veneziana, uma porta vazada, ripada vazada, que deixa essa ventilação passar, também é bem interessante. Então tudo depende da intenção. E tudo isso a gente analisa caso por caso, projeto por projeto. Então se você quer fazer um projeto aqui com a H+, primeiro link da descrição, você vai entrar em contato comigo para solicitar o teu orçamento e a gente vai ter a maior honra, o maior carinho de atender. Toda a nossa equipe é super treinada e especializada para te ajudar no momento que você precisa, que é a reforma e a construção da sua casa. Outra coisa, lembra que eu falei que as portas de entrada, geralmente a gente dá uma pirada, inventa uma coisa diferentona? Isso é muito interessante, é legal, é maravilhoso, até nas portas de apartamento, tá? É legal a gente pensar em alguma coisa diferente. Lembra só que tem que estar de acordo com o condomínio. Não pode simplesmente mudar a tua porta porque ela faz diferença em relação à área do hall. Da porta ali de dentro para tua casa, tu pode fazer o que quiser, mas as que forem com face pro hall tem que estar dentro das normas de condomínio, tem que conversar com os condomínios. Mas enfim, não era isso que eu queria falar, é mais a questão da segurança. Não adianta fazer uma porta toda diferentona lá, de papel, se não é seguro, né? Então a gente tem que ir balancear também essas duas coisas, a segurança e a estética. Ufa, bastante coisa, né? Escolher porta não é fácil, tem bastante coisa para analisar. E eu sempre digo que porta boa é aquela que não incomoda, aquela que a gente abre ela com facilidade, que a gente não se incomoda, ela não emperra nada. Se você nunca parou para pensar nas portas da sua casa, é que provavelmente ela tá funcionando bem. Se tem alguma porta ou outra que tá te incomodando, é porque ela não tá funcionando bem e ela pode ter sido escolhida não de forma muito certa aí pro seu espaço. E por esse vídeo aqui, eu espero que você me dê o seu like, a sua inscrição é gratuito e me incentiva cada vez mais a criar conteúdos aqui para vocês, para que a gente tenha mais arquitetura, mais experiência e melhore a sua qualidade de vida. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!